essa minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Glória a Deus. Meus amados, hoje eu queria convidar o Rogério. O Rogério é um amigo, né? Ele veio de longe, né, Rogério? Veio lá de Indaiatuba, né? E o Rogério, a gente já conhece ele há alguns anos. O Rogério tem uma história de vida. Aí eu queria que ele compartilhasse um pouquinho o testemunho dele aqui com a gente. Amém? Para edificar e para alimentar a igreja. Por favor, Rogério, Deus abençoe. Deus abençoe. Amém, uma boa noite, Deus abençoe a todos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está um pouco frio, né? Mas o mais importante é o que a igreja está fazendo, né? O clamor, né? O clamor a Deus, né? Aquece os corações, atrai a presença de Deus. E é interessante, um dos símbolos Isso, pode sentar, fica à vontade aí. Um dos símbolos da presença de Deus, que representa, né? A presença de Deus é o fogo. Então, quando nós oramos, né, nós aquecemos o nosso ser na presença dele. Meu nome é Rogério, eu tenho 43 anos, eu estou viúvo agora, tenho um menino de 12 anos, mas antes de conhecer Jesus, eu tive uma vida na criminalidade, no mundo das drogas, né? Tudo de ruim que existe no mundo das drogas eu conheci. O crack, a cocaína, a maconha, vender, usar, né? Dentro de clube, dentro de cadeia. Então, não foi uma vida legal, não foi uma vida divertida, não foi uma vida boa, foi uma vida destrutiva. Foi uma vida de tristeza, foi uma vida de infelicidade. Então, se você conhece alguém que está passando ou que está no mundo das drogas, faça o que está sendo feito na igreja. Ore por aquela pessoa, busque de Deus uma palavra que venha ao encontro da necessidade daquela pessoa, porque a vida ela pode nos surpreender positivamente. Eu estava preso ainda e dentro da cadeia tinha um camarada que a gente chamava ele de Pantera Cor-de-Rosa, o Ricardo. E ele era da minha cidade. E ele falava assim para mim: Rogério, um dia você vai ser crente. E eu batia no peito e falava assim: eu sou malandro, rapaz, eu nunca vou virar crente, meu. E depois de muito tempo, depois de mais de 10 anos, eu estava cuidando de uma igreja, saí à noite com alguns obreiros para evangelizar próximo ali da igreja. Eu encontrei o Ricardo. Nessa época eu encontrei com ele, ele estava nas drogas. Ele estava numa biqueira vendendo droga. Eu falei: rapaz, você falou de Jesus para mim quando a gente estava preso, meu. Sai dessa vida, né? Jesus pode te transformar, pode... que aconteceu isso. Ele arrumou várias justificativas para colocar ali diante de mim. Eu falei assim: mas Deus pode te tirar dessa situação. Deus tem o domínio, tem o poder, tem a autoridade. Ele transforma água em vinho, né? E parece ser um milagre o primeiro milagre tão corriqueiro, né? Transformou água em vinho, mas é um símbolo do que Deus pode fazer no nosso espírito, no nosso corpo e na nossa alma, né? Então, quando a gente olha para os milagres que Cristo realizou e realiza nos dias de hoje, tudo depende da nossa fé, da nossa dedicação, da nossa aplicação da palavra de Deus, né? Do nosso despojar de homem, do nosso despojar das nossas vontades e buscar através da oração, né? A direção daquilo que Deus quer para as nossas vidas a cada dia, né? Porque a Bíblia diz que quem está em Cristo Jesus, uma nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, né? E nós mortificamos, né, a nossa carne para que a glória de Deus se manifeste. A pessoa de Jesus seja apresentada para as outras pessoas. Às vezes é difícil fazer isso no trânsito. Você toma uma fechada, né? Vem alguém ali, mas Deus vai nos dando graça, Deus vai nos dando livramento. Se a gente cai, Ele nos levanta,
porque a nossa vida está nas palmas da mão dele, né? E é ele quem nos guarda. Ele guarda sempre a nossa entrada e a nossa saída. Ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador, é ele que opera em nós, tanto o querer como o efetuar. Às vezes, na oração, nós encontramos desafios pessoais que nós olhamos e falamos assim: Deus, eu podia ser assim, eu podia ter agido assado. Deus vai nos dando a proporção necessária para que a gente busque, alcance e vá crescendo de fé em fé e de glória em glória, né? Então, se você tem alguém que está lá nas drogas, lá perdido, ore por ele. E se o Espírito de Deus te der uma palavra, porque assim os apóstolos faziam, né? Eles buscavam uma palavra da parte de Deus para semear na vida do ouvinte, porque ninguém, ou a maioria das pessoas, ninguém quer saber de Jesus. E se a gente não buscar, né, do alto uma palavra, a Bíblia diz: requer-se dos dispenseiros de Deus fidelidade em tudo. Que essa palavra de Deus flua veemente, de forma impetuosa, de forma que ela traga a vida e vida com abundância, para que ela venha manifestar a luz aos que estão assentados à beira da sombra e da morte, né? Então Jesus, ele não mudou. Jesus, ele precisa de mim e de você, ele precisa da minha mente, da sua mente conectada, né? Na eternidade, conectada nas coisas do alto. O apóstolo Paulo escreve aos Colossenses: pensa lá nas coisas do alto, porque elas não perecem, elas são eternas, né? Então, quando a gente começa a pensar nas coisas do alto, a gente começa a agradar o coração de Deus. Amém? Deus abençoe, obrigado aí pela oportunidade, amém? Amém, amados? Rogerinho, eu acho que a gente ficava um bom tempo aí ouvindo você, viu? Não ficava, irmãos? Pensa, o Rogerinho, né? Calminho e tal, né? E trazendo ali o alimento, né? Obrigado, viu, Rogério? O Rogério é um amigo, eu já conheço ele há alguns anos, né, Rogério? E o Rogério ficou viúvo cedo, né, Rogério? A Paula era uma amiga de infância da Samara, casou com o Rogério. E quando eu conheci o Rogério já estava livre, né, das drogas, né, Rogério? E Deus já tinha operado um milagre sobre a vida dele, né? O Rogério hoje tem um menininho lá, né, o João Vitor, né? Tem quantos anos, João Vitor, agora? 12 anos, né? E o Rogério que cuida, né, do filhinho dele. E Deus tem dado graça, né, Rogério? Eu fiquei surpreso, não sabia que o Rogério vinha aqui hoje. Ele veio lá de Indaiatuba, né? E seja bem-vindo, tá, Rogério? Obrigado. E vamos aí marcar uma próxima oportunidade para que você esteja aqui trazendo a palavra, amém? Quem quer que o Rogério venha aí trazer uma palavra? Amém? Eu creio que vai ser bênção, amém? Eu falo que o testemunho é alimento para as nossas almas, né? Queria que você já abrisse a sua Bíblia na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, no verso 12. Capítulo 12, verso 12. E aqueles que assim encontrarem, se puder, fiquem de pé para nós fazermos a leitura da palavra. Verso 12 em diante. O texto nos diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E se o pé disser, porque eu não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso ele deixa de ser corpo.
E se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como ele quis. E se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, e em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres. Depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Amém? Até aí, pode se assentar. Meus amados, essa palavra me veio ontem. Nós estávamos ali em comunhão, né, na casa da pastora Muriel. Nós estávamos ali comemorando o aniversário da pastora Samara. E Deus me deu essa palavra no dia de ontem, quando nós estávamos ali. Porque nós precisamos entender que nós que estamos em Cristo e somos de Cristo, existe uma sensibilidade nossa que não importa o lugar onde você está, Deus pode falar com você. Quem está entendendo isso? Não importa o lugar. O que importa é onde está a sua mente e onde está o seu coração. Da mesma forma, você pode estar aqui e não ouvir a voz de Deus, porque talvez você esteja aqui, mas longe do corpo, afastado desse ambiente, preocupado com tantas coisas que às vezes você é roubado. Sim ou não? Às vezes você é roubado. Você se permite ser roubado. E nós precisamos, em Cristo Jesus, tomar esse cuidado de não sermos roubados com aquilo que Deus quer nos entregar. E quando eu leio esse texto do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, com um cuidado com uma igreja ao qual ele já havia ficado por um bom tempo, que é a igreja em Coríntios, o apóstolo Paulo fala no início dessa carta que ele tinha muitos elogios a fazer a esta igreja no capítulo 1. Mas uma coisa ele repudiava, é que havia dentro desta igreja uma falta de unidade. Havia uma falta de unidade. Era uma igreja que ela repleta de dons, mas que lhe faltava o quê? Unidade. Era uma igreja que faltava o respeito de uns para com os outros em relação, muitas vezes, aos dons. E era uma igreja que não faltava dons. Era uma igreja completa. Era uma igreja onde Deus havia sido muito bom com ela.
mas ela tinha dificuldade em lidar com tudo isso que havia sido entregue. E o apóstolo Paulo aqui, ele nos chama a atenção no capítulo 12, a respeito disso, sobre o corpo de Cristo, sobre o comportamento de como nós devemos ter e enxergar o corpo de Cristo, dizendo a importância de cada um dentro deste corpo. Cada um tem uma importância dentro deste corpo. Cada um de nós tem uma importância. E é impressionante que o apóstolo Paulo, no início, ele fala sobre a conversão de gregos, de escravos, que é o que tinha acontecido na igreja. A igreja, ela era posicionada numa colônia romana, a igreja de Coríntios. E muitos romanos, gregos ali, escravos, libertos, se converteram a Cristo naquele ambiente. Havia uma miscigenação de pessoas, como é a igreja hoje. Hoje aqui nós estamos reunidos. Nós temos pessoas de todos os lados. Mas em Cristo Jesus, quando estamos em Cristo, não há grego, não há venezuelano, não há brasileiro, não há boliviano. Não há isso. Há um corpo. Nós somos um em Cristo Jesus. Existe uma esperança que nos move. Existe uma esperança. E eu creio que ela não move só eu. Ela move a cada um de nós, senão você não estaria aqui essa noite. Porque nós estamos aqui baseado no quê? Numa esperança, que é a vida eterna. É uma esperança que dentro do nosso coração, dentro daqueles que estão em Cristo, além de ela ser uma esperança, ela é uma convicção. Sim ou não? Quem tem convicção dessa esperança? Eu tenho. É esperança porque nós estamos o quê? Aguardando, esperando. Mas dentro do nosso coração é o quê? Uma convicção. Quem está entendendo isso? Você tem uma esperança, mas é uma esperança convicta. Que quer ele venha, ou quer nós venhamos aí, nós estaremos com ele nos céus. Essa é a nossa esperança. E o apóstolo Paulo, ele vislumbra o quê? Nos alertar para a importância de um membro não se o quê? Se apartar do corpo. Sim ou não? A importância do membro estar o quê? Inserido no corpo. E hoje nós vemos, irmãos, infelizmente, muitos cristãos, e não são poucos, são milhões de cristãos, que se dizem cristãos, mas estão o quê? Desigrejados. Estão desigrejados. Eles guardam os dogmas cristãos, mas estão fora do corpo de Cristo, que é a igreja. Quem já conheceu gente assim? Que se diz cristão, mas está longe da igreja e longe do corpo de Cristo. Alguém conhece gente assim? Eu conheço. E quando você vai indagar o porquê disso, é aquilo que o Rogério falou. Ele encontrou com o rapaz que pregou para ele, e depois ele tinha uma série de escusas, em espanhol, escusas, não é isso? Tinha uma série de escusas, e no Brasil uma série de desculpas, para poder justificar o porquê que ele estava aonde estava. E isso, nos dias de hoje, é muito comum você ver isso. É muito comum. Mas nós que estamos em Cristo Jesus e buscando essa maturidade e buscando nos fortalecer, nós abrimos mão hoje de estarmos na nossa casa, estarmos aqui.
Porque entendemos o quê? A importância de sermos um membro, participantes do corpo. A importância de sermos um membro, mas participantes desse corpo. Eu vi uma reportagem, uma pesquisa, essa pesquisa é de 2022, que mais de 15 milhões de pessoas que se dizem cristãos, evangélicos, mas que não frequentam a igreja. Não frequentam a igreja. Se dizem cristãos, mas não frequentam a igreja. E as escusas são: primeira, perda da crença, uma simples perda da crença e nos ensinamentos religiosos. O ceticismo são os principais motivos para o afastamento. E por que as pessoas se afastam? Porque a Bíblia diz que a fé vem do ouvir. A fé vem do e ouvir a palavra de Deus. E a pessoa ela começa a se afastar do corpo, ela começa a não ser mais alimentada, e a fé dela começa a ser o quê? Abalada e esfriada. Da mesma forma somos nós. Um membro, se eu tirar esse braço aqui fora do corpo, ele vai acontecer o quê? Se você passar daqui uma hora, ele está gelado, está frio. Porque ele já não está mais no corpo. Ele já se afastou do corpo. Ele foi amputado do corpo, ele já não está mais no corpo. Segunda coisa é decepção no ambiente institucional. Eles são motivados, fortemente motivados por desilusões com líderes, conflitos com membros, sensação de julgamento por parte da comunidade e a percepção de que a igreja opera como um clube exclusivo. Mas quando eu falo para você que a igreja opera como um grupo exclusivo, eles não estão errados. Eles não estão errados. Porque a Bíblia diz que nós somos o quê? Santos. Sim ou não? Aqui é a reunião dos santos. E a palavra santo se diz o quê? Separado. É separado. Então, realmente, esse clube é o clube dos santos, ao qual a Bíblia fala que sem santidade ninguém verá o Senhor. Ninguém. O problema é que muitos querem viver uma vida dúbia, em duplicidade. Uma vida de santidade dentro da igreja e uma vida mundana fora da igreja. E aí elas têm dificuldade realmente de ficar inserida dentro desse corpo. Porque se o corpo é santo, o membro, por si só, ele tem que ser santo. Sim ou não? É possível você ter um sangue A positivo no corpo e somente o braço ter um sangue A negativo? Dá para ter, Anderson? Não tem como, né? Ou é A positivo tudo, ou não é nada. Então não é possível você estar dentro de um corpo que é A positivo e você ser um A negativo. Realmente você não vai conseguir ficar nesse corpo. Você vai ter dificuldade. Porque as coisas do mundo, elas te chamam ainda muito a atenção. Você se inclina ainda muito para as coisas carnais. E aquilo que você alimenta é aquilo que você é fortalecido. Então, se você alimentar o seu espírito, a sua carne, ela não vai se sobrepor sobre você. Ela não vai se sobrepor, porque você está alimentando o espírito. Agora, se você está alimentando a carne, com certeza, em muito pouco tempo você vai estar fora do corpo.
Porque as coisas carnais, elas vão vencer. E a terceira coisa que ele fala aqui são os fatores, né? Que são fatores de estilo de vida, fatores práticos de estilo de vida. Uma parcela significativa dos afastados não perdeu a fé, nem é considerada desviada, mas deixa de frequentar cultos devido à falta de tempo provocada por cargas horárias exaustivas, dificuldades de transporte e rotinas familiares. Agora a pergunta que eu faço para vocês: algumas dessas desculpas justifica você se apartar do corpo, sim ou não? Justifica. Porque se o cara falar que não vai numa igreja porque ele tem dificuldade de transporte, eu tenho certeza que do lado do trabalho dele lá tem uma igreja. Sim ou não? Pode ter certeza que tem uma igreja. Ele pode ir lá que tem igreja lá. Mas eu acho interessante que as pessoas têm todas essas desculpas. Mas elas não deixam de trabalhar. Elas não deixam de ir na faculdade. Elas não deixam de frequentar os seus cursos. Mas a igreja, o corpo de Cristo, é a primeira coisa. Não tenho tempo. Não tenho tempo. Porque valorizam mais as coisas de baixo do que as do alto. E quando você valoriza as coisas do alto, você atravessa qualquer coisa para estar na presença do Senhor, para estar junto com o corpo. Eu e a Samara, nós tínhamos filhas pequenas. E eu não tinha, minha sogra não morava em São Paulo. E minha mãe também não. E nós sempre carregamos nossos filhos na igreja. Não tinha com quem deixar. E os nossos filhos foram criados dentro da igreja, como o Lourenço está aí, nos bancos da igreja. Porque a fé vem do ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. E nenhum deles se desviou. Porque aí tem pai que fala assim: mas ele é tão pequenininho, eu vou levar ele, vai pegar friagem. Mas não deixa de levar na creche na segunda de manhã cedo, pode estar caindo canivete. Precisa trabalhar. Sim ou não? Não é assim ou não? Está caindo canivete, põe touca na criança, põe agasalho, põe não sei o quê, e leva, e vai embora. Mas para vir na igreja vai ficar gripado. Vai ficar gripado. Mas para levar na creche, não tem problema. Ele está meio resfriadinho, não vai hoje na igreja. Mas no outro dia, dá lá na Aldecon, dá lá o que tem que dar, faz um negócio lá, empurra a criança e deixa lá. E vai trabalhar. Mas por quê? Porque não valoriza o corpo. Não tem o cuidado com o corpo, não tem aquela coisa de olhar para o corpo e falar assim: isso tem valor. Jesus morreu por esse corpo que é a igreja. Ele morreu por mim e por você. Mas nós temos dificuldade de valorizar esse corpo, Rogério. Nós temos dificuldade. E aí eu fico percebendo pessoas que se afastaram do corpo, sofrendo a míngua. E depois vem chorar e fala: mas por quê? Porque foi escolha. É escolha. Porque quem escolhe viver fora do corpo, a tendência é o quê? É necrosar. Daqui a pouco está morto. Já necrosou, está morto. Está morto, já não tem nem mais coragem de falar com Deus. Já não tem nem mais coragem. Mas o apóstolo Paulo, ele está nos trazendo aqui algumas lições para que nós venhamos a o quê? Fortalecer esse corpo. Nós, como membros, nós temos que fortalecer o corpo de Cristo. Porque um corpo com um braço só, ele tem dificuldade. Mas ele tem as pernas, ele vai caminhar. Mas se ele tiver os dois braços, a força dele é completa. A força dele é completa.
Se ele tiver uma perna, ele vai andar de muleta, vai. Mas se ele tiver as 2 pernas, ele vai longe. Ele vai longe. Nós fortalecemos esse corpo. Nós, quando estamos inseridos nesse corpo, nós fortalecemos esse corpo. E eu queria que a pastora Muriel já colocasse esse texto para a gente poder discorrer um pouquinho sobre o capítulo 12. Eu queria que você colocasse no verso 12. E no verso 12, o texto nos fala: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, quer venezuelanos, todos nós foi dado de beber de um só Espírito. O mesmo Espírito que opera aqui, opera na Venezuela, opera na Bolívia, opera em todos esses lugares. É o mesmo Deus. Não são deuses diferentes, é o mesmo Deus. E é o mesmo Espírito que opera. Porque também o corpo, ele não é um só membro, mas muitos. Repita comigo: o corpo não é um só membro, mas muitos. Então, se a pessoa fala que ele é um membro e que ele faz parte do corpo, ele é mentiroso. Porque o texto está falando porque também o corpo não é um só membro. Então, se você é um membro vagando por aí, fora de igreja, longe, e você fala: não, eu faço parte da igreja, isso é mentiroso. Você está iludido, iludiram você. Você está ouvindo muita coisa na internet, muita papagaiada de gente descompromissada. Com Jesus é você, está ouvindo, é para isso mesmo, é para ouvir. Muita gente ouvindo culto somente na televisão, porque não quer comprometimento com o corpo. Porque no corpo você tem compromisso. Mas tem gente que não quer estar no corpo, não quer compromisso, não quero cobrança, não quero nada. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, e vamos que vamos. Não quer fazer parte do corpo. Mas em Colossenses 1,18, o texto fala assim, ó: ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Para ter o quê? A primazia. Ele é o primeiro. Jesus é o primeiro na sua vida? Porque se ele for o primeiro, você vai buscar estar onde? No corpo, que é o que nós lemos aqui, que é a igreja. Não sou eu que estou falando. Está falando. Ele é o cabeça do corpo, que é o quê? Não é a igreja? É isso que o apóstolo Paulo está falando em Colossenses. O corpo é a igreja. E se você não faz parte do corpo, é um membro solto, você não é igreja. O problema é que as pessoas esquecem que existe uma promessa para a igreja. Existe uma promessa, Rogério, para a igreja. Está lá em Mateus 16. Jesus falou: Pedro, sobre esta rocha, que é ele, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não prevalecerão contra quem? Contra a igreja. Então, se você é igreja, se você está inserido no corpo, as portas do inferno, elas não vão prevalecer contra você. Agora, se você está andando soltinho aí por aí, achando que você é igreja, o inferno já está próximo ou já tomou conta de você. Porque a promessa é para a igreja. E quando eu falo igreja, não são as 4 paredes, porque não basta as 4 paredes. Você tem que estar inserido no corpo, nesse corpo vivo, que é a igreja, ao qual Cristo é o quê? O cabeça.
É o Cristo que movimenta o que? Esse corpo. E é por isso que fazemos o que fazemos, debaixo o quê? De uma ordenança que é de quem? De Cristo. Eu falei aqui para os irmãos, eu já estava com os lombos cingidos para ir embora, para mudar daqui. E Deus falou através da palavra, não é para sair daqui. Eu vou sair, Rogério? Você acha que eu sou sem juízo? Não, não vou sair, porque eu faço parte do quê? Do corpo. Ah, pastor, o senhor também faz? Lógico que eu faço parte do corpo. E o cabeça falou, não sai, fica aí. E é ele que está direcionando o corpo. É ele que está levando o corpo. E enquanto ele estiver levando o corpo e alimentando esse corpo, eu estou tranquilo. Porque não tem peso. Porque ele falou, vinde a mim todos que estáis cansados, sobre o quê? Carregados, e eu vos aliviarei. Sobrecarga é quando você pega uma carga que não é sua. E eu não quero pegar uma carga que não é minha. Deixa ele com a carga. Porque ele falou, vinde a mim. Então, se nós estamos em Cristo, o fardo é leve, é suave. É leve, suave. É só você colocar isso na sua vida prática do dia a dia. É fazer aquilo que de fato Ele quer que você faça. Mas para isso você precisa estar o quê? No corpo. Fala para o seu irmão, valorize o corpo. Pode falar para ele, valorize o corpo. Valorize o corpo. Valorize esse corpo. Jesus morreu por ele. Segunda coisa que eu vejo, no verso 15 a 20. Se o pé disser, porque não sou mão e não sou do corpo, nem por isso ele deixa de ser corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso eu deixo de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como o quê? Como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. O apóstolo Paulo está dizendo para nós assim, que sem você, o corpo ele se torna o quê? Aleijado, cego e surdo. Quem está entendendo? O apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você, que os dons que são espalhados na igreja, eles formam esse corpo. Então não se subestime você, fala assim, eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei tocar. Mas você sabe muitas vezes receber alguém ali na porta. Você sabe muitas vezes preparar um bom alimento após o culto, um bom café. Porque eu fico imaginando essa igreja, se você arrancar o café, eu não sei o que esse povo faz aqui. O que eles fazem bem, se arrancar o café e a merenda? Não vão ficar tudo aqui olhando para a cara do outro. Falei, e cadê o café? A cafeteira não veio hoje. Então a cafeteira faz parte do corpo, porque ela o quê? Ela está o quê? Ela está alimentando esse corpo. Então ela faz parte do corpo. Então não se subestime. E você que tem o dom, talvez de cantar, de louvar, de pregar também, não veja o dom do outro como menor que o seu, muito pelo contrário. As pessoas sabem que tem um dedinho lá no canto, aquele último esquerdinho lá. Você perde aquele dedo, você fica desequilibrado para andar. E é aquele dedinho assim, né? Pequenininho. Se você perder ele, você perde o apoio, você fica desequilibrado para andar. E quem fica olhando para aquele dedinho? Até para pintar é ruim, a mulher vai pintar, tem que dar só um pinguinho, né? Tem
umas que nem unha tem, pinta a pele mesmo ali. Mas está lá. É membro do corpo. E se você tirar, mesmo, dá uma batidinha quando está frio, na cadeira para você ver. O quanto aquele membro faz a diferença, o quanto ele dói. E dói muito. Não é assim? Aquele dia que você acorda meio correndo, está frio, tá, pronto. É aquela dor, né? É um membrozinho pequenininho. Mas ele está no corpo. E aí você sente. Não tem como não sentir. Então todos têm essa importância dentro do corpo. Todos têm. Não adianta a pessoa ter aquele corpo totalmente saudável, mas não tem a visão. Ela não tem dificuldade. E o olho não é menor que as pernas, não é menor que o tronco, não é menor. Mas ele é um membro menorzinho, mas com maior honra. É o menorzinho do corpo, mas é um dos que mais tem honra. Tira a visão do camarada para você ver. Tira o ouvido. Principalmente aqueles que gostam de curiar, né? Como é que vai curiar depois? Como é que vai ouvir? Né, Júlia? Hã? Não, estou perguntando. Se entrega não, filho. Então a gente precisa ter essa visão de igreja, da importância do corpo. Romanos 12, né? Romanos 12, a partir do verso 5. Assim nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Nós somos membros uns dos outros. O apóstolo Paulo está falando o quê? De interdependência. Nós somos interdependentes uns dos outros. Uma igreja forte é uma igreja o quê? Que tem comunhão, que tem unidade. Isso é uma igreja forte. O salmista fala que onde há comunhão, ali o Senhor ordena. Não é que ele derrama, ele ordena as suas bênçãos. Ele dá ordem aos anjos, ele ordena bênçãos sobre a igreja, sobre aqueles que estão em comunhão. E tem gente andando por aí achando que é crente, longe da igreja, e está esperando bênção. Não vai vir não, porque a bênção está aqui, está no corpo, está na comunhão, está na unidade, onde o Senhor derrama a sua bênção. O salmista fala, o Salmo 133, ele fala assim, ali o Senhor ordena, ele ordena a bênção. Quer receber bênção? Esteja em unidade, esteja em comunhão com a igreja. Esteja em unidade, esteja em comunhão com a igreja. Ali o Senhor ordena a bênção. A pastora Muriela já foi abençoada aqui dentro. Ela vendeu apartamento aqui, Deus ordenou a bênção, ela vendeu apartamento aqui dentro, né, pastora? No horário de comunhão. Ó, pequenas igrejas, grandes negócios. Meu, brincadeira. Vendeu apartamento aqui, meu, no momento de comunhão. Deus ordena a bênção. Terceira coisa que eu queria estar no verso 25, 26, já vou terminar. Vou terminar cedo, porque falou que tem muita coisa para comer hoje, o povo está doido para comer. Quase não comeram nada a semana toda. Quase nada, Rogério. Verso 25, pastor, por favor. Ele fala assim, ó, para que não haja divisão no corpo, mas que para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. Verso 26. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Então percebam que um membro fora do corpo, ele vai perder o quê? A sensibilidade. Sim ou não? Um membro fora do corpo, ele perde a sensibilidade. Aquilo que eu falei anteriormente, se eu arrancar o braço, ele vai ficar fora. Você pode tocar no braço, ele não vai ter, o corpo não vai sentir, está fora.
E aquilo que o corpo sente, ele também não sente, porque ele está fora do corpo. E por isso que você vê muita gente que está dentro da igreja, mas está longe do corpo. E aí o que acontece? Ela não consegue estar sensível às necessidades do corpo. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer? Tem gente dentro da igreja viajando na maionese, longe do corpo. Ela não se apercebe das necessidades do quê? Do corpo. Ela é um membro dentro da igreja, fora do corpo. Aí acontecem as coisas dentro da igreja. Ah, irmão, mas o que aconteceu ontem? O que estava acontecendo? Mas como, irmão, você não sabe? Você não faz parte do corpo? Ah, mas eu não sei. Você não viu lá no grupo que tá? Eu não vi. Ele vê tudo, todos os grupos ele vê. Ele só não consegue ver o grupo da igreja. Não se interessa pelo corpo. Não se interessa. Está o corpo lá. E ele está longe do corpo. Ele não tem a sensibilidade das coisas que estão ocorrendo dentro do corpo. Tem irmãos lá precisando de oração. Ele nem sabe. Fulano morreu. Ah, estava doente? Não, assim. Fulano morreu. Vai ter um enterro. Mas já enterrou? Nem sabia que estava doente. Nem sabia que estava precisando de oração. Ah, mas teve tal coisa? Teve. Não sabia. Porque é gente que está na igreja, fora do corpo. Como diz minha esposa, hashtag fica a dica. Porque o corpo é assim. Tem membros que às vezes estão precisando o quê? Estão necessitados de alguma coisa. E cabe ao corpo se unir e atender a necessidade do quê? Daquele membro. A pastora Muriel, ela falou uma coisa muito interessante que na hora que ela está falando de oferta, que quando você alimenta a árvore dá o fruto, não foi isso, pastora Muriel? A própria árvore, ela não come do fruto, mas ela alimenta outros. Não foi isso? Assim é a igreja. A igreja é alimentada, mas muitas vezes ela não come do seu próprio alimento, ela dá frutos. E ela alimenta o quê? Os membros, que fazem parte o quê? Daquele corpo. Então é assim que funciona, isso é a igreja. Então não pense que você é igreja, às vezes, muitas vezes, só o fato de você estar dentro. Não. Você precisa estar o quê? Inserido no corpo. Porque o texto que nós lemos é quando um membro do corpo sofre, não foi isso que nós fizemos na leitura? Todo o corpo o quê? Sofre. Não foi isso? Quando um membro sofre, todo o corpo sofre. E quando um membro do corpo se alegra, é honrado, todos se alegram. Todos ficam felizes. Todos ficam felizes. Isso é o corpo. Isso é ser membro desse corpo. E por último, o apóstolo Paulo, ele fala assim, ó, no verso 27 a 31. Verso 27 ao 31. Ele fala assim: ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? E será que todos são mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar e todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? É claro que não. É claro que não. A pergunta do apóstolo Paulo é não a resposta. É claro que não. Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. O que o apóstolo Paulo está falando é que esses dons eles estão espalhados aonde? Na igreja. Esses dons estão espalhados na igreja.
Deus dá. Agora cabe a nós sermos o quê? Aqueles que buscam esse dom. E buscar não é buscar você achar bonito o que a pessoa faz e querer fazer igual, não. É buscar em Deus esses dons. Que Deus vai te revelar. Deus vai te revelar. Então, se você ainda se acha que está no corpo, mas você ainda não se descobriu qual o seu dom, comece a buscar ele. Tem umas irmãs aqui que eu já detectei os dons delas já percebi. Por isso que nós vamos ter agora o ministério hispânico de intercessão, né, Dai? Hein, Dai? Dai, Zolimar, a Jusmeres, que agora elas vão, a Jaqueline, né? Elas vão ser intercessora da igreja. Porque esses dias elas aqui orando, rapaz, eu falei, Senhor, é isso mesmo. O Senhor mostrou para nós. Porque às vezes não mostra para você, mas mostra para o pastor, entendeu? Então já mostrou para mim. Entendeu, Dai? Vocês vão ser canal de bênção para essa igreja. Vocês vão alimentar o corpo em oração. Vão ser esses membros que vão alimentar o corpo. É isso que Deus faz. E quando a gente vê o apóstolo Paulo falando tudo isso, no final, ele fala assim, ó, no final do capítulo 12, ele fala assim, ó, e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ele falou dos dons, mas ele fala assim, agora eu vou passar a mostrar para vocês um caminho ainda mais excelente que os dons. Põe no verso 13 para mim, Dan. Vamos ver qual o caminho mais excelente do que os dons. Mais do que o dom de pregar, de ensinar, de curar. Tem um dom ainda que ele é muito mais excelente. Ele está acima de todos esses dons. Porque todos esses dons vão passar, mas esse aí não. Esse não vai passar. E ele fala assim, ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Então o maior dom que você tem que ter despertado em você é o amor. Esse é o maior dom. Não se preocupe se você vai falar em línguas, se você vai pregar, se você vai cantar, não sei o que você vai fazer. Mas lembre-se que acima de qualquer dom, o maior deles é o amor. O amor é o maior dom. E esse não vai passar, Rogério. Esse não tem para ninguém. E é esse que ficou, porque a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou Jesus por mim e por você. É por isso que esse é o amor. Esse é o maior dom. O amor é o maior dom. Então busque. Você quer buscar um dom? Busque. Mas nunca esqueça. Por mais que você pregue, se não tiver amor, esquece. Você toca sem amor, esquece. Fala em língua sem amor, esquece. Esquece. Porque a Bíblia fala, se você diz que ama a Deus, que não vê, e não ama o seu irmão, ao qual você vê, a Bíblia fala que você é mentiroso. Então o amor, ele é o maior dom. Então nós, como membros desse corpo, nós temos que nos amar. Eu quero que a pastora Muriel coloque um louvor que eu pedi. Eu quero que você fique de pé. E nós vamos cantar junto esse louvor. Vocês vão cantar? Rapaz, então é melhor ainda, ao vivo e a cores. Que bênção. Como é, tá vendo? São os dons para a edificação da igreja. Quem está conseguindo entender a mensagem hoje? Eu tenho certeza que a partir de hoje ninguém vai sair daqui sozinho e falar, eu sou a igreja. Será que alguém ainda vai ter esse pensamento? Eu sou a igreja, eu sou a igreja da minha casa. Isso é uma seta maligna do diabo. Falando isso para você que está em casa, é mentira do diabo. É mentira. A igreja é o corpo de Cristo. É por ela que ele morreu. É por ela. Somente por ela.
Isso é um privilégio para nós. Nós temos recebido essa dádiva, essa nova oportunidade. Então vamos valorizar esse corpo, vamos valorizar a nossa comunhão. Quem gostou ontem que estava lá na casa da pastora mulher de estar lá ontem? Quem gostou? Rapaz, eu vi aquele povo da igreja tão feliz lá, aquele nego pulando, só faltou pular em cima da mesa. Nego fazendo flexão, foi uma graça. Aquilo me alegra o coração. É por isso que Deus me deu essa palavra. Meu coração fica alegre. Porque fala que crente é triste. Aonde? Crente é alegre. Nós somos alegres. Não precisamos de droga, de bebida, nada disso. Você quer ver o crente triste? É só se faltar comida, ele fica triste. Mas se tiver comida, meu amigo, é risada. Não é mesmo? Pode rir à vontade, comida, o povo ri. Agora, se acabar o rango, o povo fica triste. Mas a gente não deixa acabar o rango, não. Aqui tem sempre comida. E aí a gente se alegra aqui no final do culto, é uma benção. Tem festa na casa dos irmãos. Inclusive, a agenda está aberta aí para quem quiser marcar festa na casa da pastora mulher. Até o final do ano aí, tá a agenda. A agenda está marcada. Um ambiente gostoso lá para a gente, né, Dan? Porque o Dan falou que quando recebeu a casa, falou assim: a casa é do Senhor. Eu falei: oh, aleluia. É do Senhor. Se é do Senhor, é do corpo. E se é do corpo, é dos membros. Amém, amados? Vamos louvar a Deus, vamos agradecer a Deus. Glória a Deus. Recebi um novo coração do Pai e coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Ore. E somos corpos, e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus, como fruto deste novo coração. Declare. Eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão. Preciosa, adore. Oh, aleluia, Pai. Somos corpo. E somos corpo,
e assim bem ajustado. Adore. Unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Oh, aleluias. Precioso. Precioso és para mim, querido irmão. As palmas ao nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Precioso és para mim, Danielson. Amém, amém. Glória a Deus. Deus é bom, né, amados? Mas, amados, quando a gente ministra a palavra, é com muito temor que a gente ministra. E é por amor à igreja. Tá? É por amor a cada um de vocês. Então, enxerguem essa palavra como uma palavra de conforto, consolo, né? Uma palavra de obediência a Deus. Deus requer de nós que nós venhamos a valorizar o corpo, que é a igreja. Valorize. A igreja é uma bênção. A igreja tem dificuldade, tem tudo, mas ela não vai deixar de ser igreja. Não é porque pessoas saem, não vai deixar. O projeto é de Deus. O projeto não é do homem, é de Deus. Então Deus vai levantar pessoas, Deus vai continuar levantando pessoas. E existe uma promessa sobre a igreja, Ele vai vir buscar a igreja. É difícil, às vezes, a convivência, tudo é difícil. Aí fora também a convivência não é fácil. Mas nós não largamos tudo aí fora, né? Mas por que temos que largar o corpo? Então, ame o corpo. Ame o seu irmão, às vezes ele é um pouquinho mais fraco na fé. Ame ele, não tem problema. Daqui a pouco ele se fortalece, ele entende. E assim que a igreja é isso. Eu falo que a mesma igreja que nos fere é a mesma igreja que nos cura. Né? Eu já falei isso aqui outra vez. Às vezes você vai num médico para ser curado. Chega lá, você pega uma doença. Pega lá uma bactéria, vai para casa. Passa 3, 4 dias, está doente. Não é assim? Quem aconteceu isso? Foi no médico, não é assim, Dai? Vai lá levar o Aaron, chega lá, pega uma bactéria lá, uma gripe, alguma coisa. Pegou lá no hospital. Aí ficou ruim. Mas o mesmo hospital que você pegou a bactéria é o mesmo hospital que você vai voltar para ele te curar. É o mesmo hospital. Você vai ter que voltar lá, tomar injeção, tomar soro. É o mesmo hospital. Assim é a igreja. Então que você leve essa mensagem para casa, guarde isso no seu coração. Não permita que o diabo venha com esse tipo de encanto. Ah, não, eu sou a igreja. Não, você não é igreja. Sozinho você não é igreja. Nós somos a igreja. Repita comigo. Nós somos a igreja. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai, por tudo que vivemos aqui essa noite. Nós, neste momento, Pai, declaramos ao Senhor que nós estamos inseridos neste corpo que é a igreja ao qual o Senhor é o cabeça. Nós entendemos essa noite, Pai, a importância de nós estarmos
inseridos, enxertados neste corpo, Pai. E nós abrimos o compromisso contigo, Pai, fazemos o compromisso, Pai, de valorizarmos este corpo, ao qual um dia que o Senhor é o cabeça se entregou por cada membro deste corpo, Pai. Nós te agradecemos, nós te louvamos por tudo que pudemos viver aqui essa noite. Eu peço a Ti, Pai, que o Senhor leve agora a igreja em paz, em segurança, os Teus filhos para os seus lares em paz, que o Senhor dê uma noite de sono abençoada para os Teus filhos, que o Senhor dê uma semana de vitória, Pai, para cada um deles, que o Senhor abra portas e comportas, Pai, o Senhor tem cuidado dessa igreja. Nós estamos aqui, Pai, porque vivemos, Pai, debaixo de uma esperança, mas de uma esperança convicta, Pai, que um dia, quer o Senhor venha, quer nós iremos ir antes, nós estaremos nos Teus braços, Pai. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levante suas mãos, que o amor do Pai, a graça do Filho e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a minha vida, sobre a tua vida e sobre a vida de toda a tua parentela. A igreja diz: Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.